todos. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre mediação como uma técnica de resolução de conflitos não adversarial. Nosso grupo é composto por Antônio Emanuel, Cássia Burjac, Pedro Vitor Maia e Vitória Dias. O nosso trabalho pretende apresentar a mediação de conflitos como um mecanismo de solução consensual, cooperativa e inclusiva, com a presença de um terceiro imparcial responsável por estabelecer consenso entre as partes envolvidas no conflito. Nós vamos falar sobre o conceito e características da mediação, análise da lei de mediação, que é a lei número 13.140 de 2015, técnicas e habilidades na mediação e aplicabilidade da mediação no estado do Tocantins. Começando com os conceitos e características da mediação. A mediação é um método de resolução de conflitos que conta com a participação de um terceiro imparcial, no caso, um mediador. O papel dele é facilitar o diálogo entre as partes envolvidas, no caso, promover uma solução que seja mutuamente satisfatória e alcançada de forma colaborativa e autônoma. A mediação é um processo que prioriza o diálogo e a construção de consensos, evitando a postura competitiva entre as partes, e trata-se de um espaço de confiança, onde não há lugar para julgamentos, acusações ou análise de documentos, proporcionando um ambiente seguro e imparcial para que as partes busquem de forma cooperativa uma solução satisfatória para ambas. Algumas características da mediação, elas são um processo consensual, ou seja, precisa necessariamente que as duas partes estejam aptas a participar do processo de mediação. Também ser conduzida por um terceiro imparcial, que o terceiro não vai dar nenhuma opinião, não vai tomar partido sobre nenhum dos casos e apenas vai instruir as partes a alcançar uma solução. Também vai ser uma forma de autocomposição, ou seja, a solução vem necessariamente das partes. O terceiro, no caso o mediador, não pode e nem deve participar dando sugestões de como o conflito deve ser resolvido. É uma forma, as duas partes, no caso, vão resolver o conflito com base no que eles acham melhor, com base nos seus consensos. Também é um método rápido e participativo que precisa necessariamente que as duas partes contribuam com seus pensamentos e principalmente como elas acham que o conflito deve ser solucionado. Ela não tem um prazo definido, ou seja, não tem que passar por todos os trâmites legais que estamos acostumados a ver nos casos que são resolvidos por meios judiciais, e também não exige a apresentação de provas e documentos. Bom dia, professor. Bom dia aos demais alunos. Eu sou Antônio Emanuel. Eu vou falar sobre a análise da lei de mediação, que é a lei número 13.140 de 2015. E, bom, para começar a falar sobre a análise da lei de mediação, vamos começar analisando os primeiros artigos, que se trata sobre os princípios da mediação e o objeto da mediação. Como vocês podem ver aqui, dentre os princípios da mediação está a imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, ou seja, as partes têm que ser tratadas iguais, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, ou seja, é necessário que as partes elas tenham a autonomia da vontade dela, a busca do consenso, que é o princípio fundamental por trás da mediação, porque na mediação as duas partes estão buscando um consenso, a confidencialidade e a boa-fé, que faz com que as duas partes envolvidas sejam obrigadas a serem honestas. Falando sobre os objetos da mediação, está os direitos disponíveis e os direitos indisponíveis. E quando for direito indisponível, é necessária a homologação pelo Ministério Público. Além disso, sobre a lei de mediação, a lei permite que os mediadores sejam designados pelo tribunal ou escolhidos pelas partes, e o mediador ele atua como um facilitador da comunicação, buscando o entendimento e o consenso entre as partes. A lei assegura também a gratuidade da mediação para pessoas necessitadas e estabelece que os mediadores devem observar as mesmas regras de impedimento e suspensão aplicáveis ao juiz. Além disso, o mediador ele deve revelar qualquer fato ou circunstância que possa gerar dúvidas sobre sua parcialidade antes de assumir a função. Após o término da mediação, o mediador fica impedido por 1 ano de assessorar, representar ou patrocinar qualquer uma das partes envolvidas. Ele não pode atuar como árbitro ou testemunha em processos relacionados ao conflito em que atuou. Durante o exercício de suas funções, o mediador ele passa a ser equiparado como um servidor público. Agora, falando um pouco sobre os tipos de mediadores, a legislação diferencia os mediadores em dois: o mediador extrajudicial e o mediador judicial. O mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que possua confiança das partes e seja capacitada para a função, sem obrigatoriedade de inscrição em conselhos ou associações. Já os mediadores judiciais, eles devem ser graduados há pelo menos 2 anos em curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação e ter capacitação em mediação em instituição reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o INFAM, ou pelos tribunais. Esses mediadores eles também devem estar inscritos em cadastros atualizados, mantidos pelos tribunais,
e sua remuneração é fixada por esses órgãos, sendo custeada pelas partes, exceto nos casos de gratuidade. Voltando um pouco aqui sobre os princípios da mediação, é importante ressaltar um ponto sobre a confidencialidade. O mediador ele deve informar as partes sobre as regras de sigilo no início da primeira reunião. E as informações da mediação são confidenciais em relação a terceiros, incluindo processos judiciais e arbitrais, salvo em situações específicas. O dever de confidencialidade é extensivo a todos os envolvidos, como partes, advogados, assessores e prepostos, não se aplicando, porém, informações sobre crimes de ação pública. E outras disposições relevantes da lei incluem a possibilidade de inclusão de outros mediadores mediante a anuência de todas as partes. A mediação pode ser realizada mesmo quando houver um processo judicial ou arbitral em curso, sendo possível solicitar a suspensão do processo. A mediação é considerada instituída na data da primeira reunião, o que suspende o prazo prescricional. E o mediador pode reunir-se com as partes em conjunto ou separadamente e solicitar informações, sendo o procedimento encerrado com a lavratura do termo final, seja por acordo ou quando não houver mais possibilidade de consenso. Meu nome é Cássia e eu vou me aprofundar sobre as técnicas e habilidades necessárias na mediação. Para haver uma mediação eficiente, é necessário que o mediador domine técnicas e habilidades específicas que o ajudem a facilitar o diálogo entre as partes e a contribuir para a construção de um acordo. E essas competências são essenciais para lidar com a complexidade dos conflitos, promovendo uma comunicação clara, empatia, compreensão mútua e a busca por soluções inovadoras. Ou seja, como a gente viu em aulas passadas, a mediação é um novo modelo de resolução de conflitos no Brasil e exige, consequentemente, que o mediador tenha habilidades para conseguir facilitar esse diálogo, para conseguir fazer com que isso não chegue ao judiciário de uma forma tão instantânea. Eu vou me aprofundar agora sobre as técnicas e habilidades na mediação. A mediação ela é um novo modelo de resolução de conflitos no Brasil. Então, para que ela tenha efeitos positivos, é necessário que o mediador ele tenha habilidades para facilitar o diálogo e promover soluções inovadoras. Uma mediação eficiente ajuda a facilitar o diálogo entre as partes e a contribuir para a construção de um acordo. E essas competências são essenciais para lidar com as complexidades dos conflitos, promovendo a comunicação clara, empatia, compreensão mútua e a busca por soluções inovadoras. Algumas dessas técnicas, muitos mediadores referenciam elas como um balde de ferramentas, em que cada vez que ocorre uma situação, o técnico se adapta a pegar essa ferramenta, entre aspas, para conseguir resolver o conflito de uma maneira que vá se encaixando. A escuta ativa, ela é uma das técnicas cruciais, porque ajuda o mediador a ouvir completamente as partes e a criar um ambiente seguro e respeitoso para o diálogo. A escuta ativa é a capacidade de ouvir e compreender a mensagem na sua totalidade, incluindo aspectos verbais, simbólicos e não verbais. O mediador deve conduzir o diálogo com serenidade, permitindo que as partes se expressem livremente, criando um ambiente seguro no qual se sintam respeitados e compreendidos. Outra técnica muito usada, ou como alguns mediadores se referem, uma ferramenta muito utilizada, são as perguntas abertas. Elas permitem que as partes compartilhem melhor seus interesses e compreendam as perspectivas umas das outras. É uma estratégia eficaz para incentivar as partes a compartilhar mais detalhes sobre o conflito. Perguntas como: pode me explicar mais sobre essa questão? Ou fale-me mais sobre essa situação estimulam a participação e ajudam a aprofundar a compreensão da situação, permitindo ao mediador captar os interesses mais profundos de cada parte. Outro fato essencial é a organização, porque o mediador ele tem que registrar os pontos-chave da conversa através de anotações, destacando os temas que requerem maior atenção. Isso facilita a elaboração de resumos, garantindo que todos compreendam o que está sendo discutido, e reforça a sensação de que as opiniões e preocupações de cada um estão sendo consideradas. Isso facilita com que todos se sintam ouvidos no processo, porque vai estar registrado, né? E a paráfrase, ela é vital. Ela ajuda a esclarecer e reorganizar as ideias, separando as pessoas dos problemas e focando os interesses nas partes. O mediador reformular o que foi dito com suas próprias palavras, buscando esclarecer e organizar as ideias, isso ajuda a evitar menos mal-entendidos e facilita a compreensão mútua. Outra solução, como eu tinha citado dentro da paráfrase, é separar realmente as pessoas dos problemas. É importante que o mediador consiga separar as pessoas dos problemas, focando nos interesses das partes e evitando que as emoções interfiram no processo da resolução. Concentrar-se nos interesses permite ao mediador identificar soluções que atendam melhor às necessidades de todos. Garantir que as emoções permite que o mediador encoraje as partes a verem o conflito de novas formas, como citado anteriormente, mas também torna tudo de uma forma mais impessoal para as próprias partes, o que ajuda a incentivar a racionalidade na hora de tomar decisões. Além disso, a gente tem a validação dos sentimentos da parte, que é necessária para que as partes não se sintam ignoradas, porque muitas vezes ocorre dos sentimentos estarem à flor da pele. Apenas fingir que isso não está ocorrendo não é uma forma muito positiva de controle para que se atinja uma resolução. Isso ajuda a criar um ambiente de confiança para o diálogo,
Técnicas como reformulação são fundamentais, pois encorajam as partes a verem o conflito de novas perspectivas, buscando aspectos positivos e oportunidades de crescimento. Então, a gente, validando os sentimentos dele e colocando de outra forma, ajuda eles a retirar um pouco da raiva ou qualquer outro sentimento negativo, e também ajuda eles a verem de uma nova perspectiva, de uma forma que procure realmente atingir um estado mais calmo para conseguir tomar decisões mais racionais. Também é importante que o mediador procure soluções que sejam benéficas a todos, identificando os ganhos múltiplos e utilizando critérios objetivos para embasar as decisões dele. Isso garante a justiça no processo e permite que as partes sintam suas necessidades foram consideradas. O teste de realidade também é importante, pois avalia se as soluções propostas são viáveis e aplicáveis na prática. Ou seja, o mediador ele tem que chegar com conclusões que façam o bem para todos, não seja algo que só vá beneficiar uma parte só, mas também tem que ser algo que seja racional, que seja dentro do bom senso entre as partes, não pode ser uma decisão absurda. E a empatia, é claro, se colocar no lugar do outro durante a mediação é um dos fatos mais importantes, porque ajuda você a entender a outra parte e a outra parte também a se entender. Inclusive, o mediador, apesar dele ter que ser imparcial, é importante que ele entenda a posição de cada parte para que ele consiga usar essas ferramentas de uma forma eficaz. Desempenha um papel fundamental para promover o entendimento mútuo, encorajando as partes a colocarem uma no lugar da outra. Além disso, a mudança no paradigma da gestão de conflitos no Brasil exige que os profissionais do direito desenvolvam habilidades como comunicação, negociação, resolução pacífica de conflitos, além do conhecimento técnico jurídico tradicional. Ou seja, a mediação, além dela resolver conflitos, ela representa uma chance de construir um sistema de justiça mais colaborativo e transformador. E para isso é necessário que o próprio curso de direito no Brasil estimule os próprios alunos conseguirem desenvolver essas habilidades durante o seu curso. Em suma, a mediação não é apenas um método de resolução, é uma oportunidade para a construção de um sistema de justiça mais eficiente, participativo, colaborativo, onde os conflitos são encarados como oportunidade de crescimento e transformação social. Eu sou a Vitória Dias e eu vou tratar sobre a aplicabilidade da mediação, como ela funciona aqui no estado do Tocantins. A mediação, ela é gerida principalmente por dois principais órgãos do Poder Judiciário: o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, também chamado de NUPEMEC, e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que são os CEJUSCs. O NUPEMEC ele foi criado pelo Tribunal de Justiça do Estado em 8 de agosto de 2012, por meio da Resolução número 9, de 5 de julho de 2012, e foi integrado ali por órgãos de gestão, unidades jurisdicionais e unidades conveniadas, sendo públicas e privadas, definidas como os CEJUSCs, além de câmaras privadas de conciliação e mediação. Ele trata-se do órgão do Tribunal de Justiça responsável por desenvolver a política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses. Os CEJUSCs, eles são unidades judiciárias que são coordenadas pelo NUPEMEC e atuam como centro de paz no judiciário, atendendo às demandas processuais e às pré-processuais, ainda na prevenção, também como no tratamento e na solução de conflitos que versem sobre matérias judicializadas elas ou não. Eles são responsáveis pela realização de audiências de conciliação e mediação, por intermédio dos conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão, segundo o que está sendo estabelecido pelo artigo 8º da Resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Os CEJUSCs, eles atendem aos juízos, juizados e varas com competência nas áreas civil, fazendária, previdenciária, família e também nos juizados especiais cíveis, criminais e fazendários. Sobre a atuação, a criação do perfil de mediador, foi ali criado pela Resolução número 107, de 21 de julho de 2018, e ele fixa a competência para a instituição e oferecimento de cursos oficiais para a formação de mediadores judiciais. Ele conferiu principalmente esse poder à Escola Superior da Magistratura Tocantinense, a SMAT, como a Escola Judicial Oficial, porém também trouxe ali diretrizes para a formação de outros centros de educação para mediadores. E esses centros, eles funcionam com a atuação colaborativa ao NUPEMEC. Além disso, essa resolução também estabelece normas de qualificação técnica aos cursos de formação, estruturando assim o curso em duas etapas principais. A etapa 1, que seria a fundamentação de desenvolvimento do conteúdo, e a etapa 2, que seria o estágio supervisionário, onde as pessoas elas vão ali para os casos reais, na prática. Assim, o processo de mediação ele vai se dar da seguinte forma: quando se trata de demandas judicializadas, o magistrado vai enviar o processo ao CEJUSC respectivo de forma virtual, determinando a realização da audiência, podendo agir de ofício ou a requerimento das partes. No dia e no horário designado, o conciliador ou mediador, devidamente capacitado por alguma daquelas escolas ou pela SMAT, vai conduzir a sessão com o intuito de auxiliar as partes na solução do conflito.
Em caso de acordo, vai ser homologado pelo magistrado para a produção dos efeitos jurídicos. Assim, o NUPEMEC ele conta com algumas diferentes abordagens para o processo da mediação. Algumas delas aqui nós trataremos, que seria, primeiro, a justiça restaurativa, que ela vai trabalhar ali através do processo chamado Círculo de Construção de Paz, que ele é um processo de diálogo que trabalha intencionalmente na criação de um espaço seguro para discutir problemas muito difíceis ou dolorosos, a fim de melhorar os relacionamentos e resolver as diferenças. Temos a Oficina de Divórcio e Parentalidade, que é uma atividade voltada para os genitores ou responsáveis e respectivos filhos menores que estejam vivenciando algum conflito decorrente de exercício da parentalidade. Ele vai se tratar de um programa educacional, preventivo e multidisciplinar, sem fins lucrativos, direcionado às famílias que enfrentam a fase de reestruturação familiar. Foi motivada por uma ruptura do laço conjugal dos pais. A Justiça Móvel é um processo que existe só na cidade de Palmas, Gurupi e Araguaína, e ele é um programa que visa oferecer mecanismos de solução de controvérsias, notadamente em casos de acidentes de trânsito sem vítimas graves, para promover ali uma pacificação social, além de facilitar a formação de acordos por meio da reclamação pré-processual. A Justiça Itinerante ela foi criada com o objetivo de atender presencialmente alguns municípios que não são sedes de comarcas, possibilitando, assim, a disseminação da cultura da pacificação social, para chegar em certas cidades que não têm esse órgão de justiça propriamente estruturado, então são direcionados de cidades maiores à justiça itinerante, que vai visar promover facilitar o acesso de jurisdicionados como serviços ofertados pelo Poder Judiciário tocantinense. Só que atualmente só é adotado pelas comarcas de Arraias e Araguaína. O selo Empresa Amiga da Justiça Mais Sustentável pretende incentivar a utilização de métodos adequados e alternativos de resolução de conflitos, como a mediação e a conciliação entre empresas e seus clientes ou usuários, com o propósito de instigar a cultura da pacificação social, sobretudo nos conflitos consumeristas, evitando a excessiva judicialização. Uma das empresas, por exemplo, que tem esse selo é a Unimed. A Cidadania para a Situação de Superendividamento é um que foi criado pela UBRA, em parceria com a UBRA, com o Tribunal de Justiça, e ele foi criado visando promover a prevenção, o tratamento e a resolução amigável de conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. E, por último, temos o balcão virtual, que é uma funcionalidade destinada para que as partes e para os advogados acionarem diretamente o SEJUSC da sua comarca para ajuizar uma reclamação pré-processual. Bom, a nossa principal referência é o texto que traz a mediação como método de solução de conflitos individuais do trabalho do Brasil e também, principalmente, as resoluções do Poder Judiciário do Estado de Tocantins e o site do Poder Judiciário, como principalmente o site que trata do NUPEMEC, que traz todas as informações. Então, bom dia, professora Júlia. A gente queria agradecer primeiro pela sua presença, né, por estar aqui com a gente, ajudando a gente nesse trabalho, que o tema vai ser sobre mediação. No nosso grupo, a gente tem meu nome é Cássia Burjac Lima, o Antônio Emanuel, o Pedro Vitor Maia e a Vitória Dias. Para começar, a gente queria que você fizesse uma breve introdução sobre você e sua experiência sobre o assunto, se possível. Bom dia, obrigada pelo convite. Mandei meus cumprimentos ao professor Basoli e a forma como ele estrutura essas aulas. Eu fiz parte dessas aulas com ele por um ano e foi uma experiência muito, muito boa. Meu nome é Júlia Conca, eu sou professora, sou formada em Direito, sou especializanda em mediação e conciliação de conflitos extrajudiciais, sou mediadora judicial formada pelo Centro de Mediação, sou advogada, mas hoje não advogo. A minha área de estudo, eu sou mestre em desenvolvimento regional, estudo para o curso de doutorado na Universidade de Buenos Aires e a minha área de estudo é o direito do trabalho, de onde a minha primeira experiência com conciliação surgiu ainda na época da faculdade. Então, eu acho que eu sempre olhei para o conflito por esse viés, assim, de que antes dele ser judicializado, alguma coisa a gente podia tentar fazer. Apesar de, eu tô formada há 20 anos, então, apesar de, a essa época, a gente ainda falava, não é, da morosidade do judiciário, mas ainda não falava em um sistema de múltiplas portas, né, e de várias possibilidades de resolução de conflito dentro e fora do Poder Judiciário. É verdade. Para começar, a gente vai ter a primeira pergunta. Bom dia, Júlia, é um prazer estar aqui com você. E a minha pergunta é a respeito do ambiente criado na mediação. Nós sabemos que um dos pontos principais é a criação de um ambiente seguro e colaborativo, principalmente sem nenhum espaço para julgamentos. Como você acha que a abordagem do mediador pode influenciar no engajamento das partes? E que técnicas você utiliza para promover essa atmosfera? Bom, a abordagem do mediador, ela é exatamente o que conduz a essa performance das partes, né? Então, o mediador ali dentro de uma sala de mediação, de uma mesa, né, como a gente chama mesa de mediação, esse mediador, ele tá ali
para facilitar. Então, ele dá um caminho, ele é como se ele, não é como o juiz que preside uma audiência, mas o mediador, ele determina os passos que vão ser tomados, não é? E cada etapa que vai ser feita, e dessa forma ele conduz as partes para essa possibilidade de as partes mesmas chegarem a essa resolução desse conflito, não é? De forma a que todas as partes ganhem, não é? Então, a ideia é que a gente trabalhe com um cenário de que todo mundo vai ter um ganho a partir daquela negociação. E aí depende muito da situação durante a mediação. Por exemplo, existem situações em que a mediação, apesar de ser uma mediação de uma temática mais voltada para o direito civil ou não é para questões de direito comercial, direito empresarial, a gente tem uma relação familiar oriunda de uma empresa familiar. E aí dentro dessa relação familiar você vai ter um tipo de conflito que é diferente, não é, de um conflito entre empregador e empregado, entre sócios ou entre, enfim, pessoas que não têm essa relação tão próxima como é uma relação familiar. Existem técnicas, né, que já foram estudadas, tem até, eu posso começar a sugerir no livro. Existe esse livro aqui, que é a Caixa de Ferramentas em Mediação, que é da professora Tânia Almeida, que é uma mediadora em atuação. Ela fala sobre aportes práticos e teóricos, ó. E esse livro é exatamente essa pergunta do Pedro Vitor, que é a caixa de ferramentas. Então, aqui a gente tem, por etapa da mediação, por situações possíveis de acontecer, quando trava o diálogo, ou quando existe uma insistente negativa na negociação. Então, diversas ferramentas para usar em determinadas situações. Eu acho que cabe ao mediador estudar, não é? Além de fazer a formação continuada, se informar e trazer ferramentas, não é, para dentro dessa mediação, de forma a facilitar essa relação, facilitar essa negociação. Mas é papel essencial do mediador que isso aconteça. E aí a ferramenta vai depender mesmo do que for necessário naquele momento. Não é? Inclusive, suspender a sessão e adiar a sessão de mediação para um outro momento, se você entender que, por exemplo, a conversa não está fluindo, o diálogo não flui, você não consegue preencher as etapas, as partes não estão colaborativas, e não adianta você insistir, não é? A ideia é que as partes tenham autonomia, autodeterminação para a negociação. Então, você não pode forçar. Inclusive, mediar uma situação onde uma das partes não quer entrar em acordo, não é? Que também é uma solução. Professora, primeiramente, bom dia, né? Sou Antônio Emanuel. A pergunta que eu gostaria de fazer é em relação também à criação de um ambiente. Só que dessa vez em relação à criação de um ambiente na questão da equidade, certo? Da igualdade, da equidade. Que é que pelo menos acredito que é um dos maiores desafios quando se trata em relacionar o princípio da autonomia da vontade das partes e a criação de um ambiente equitativo. E eu gostaria de saber que, com base em seus conhecimentos acerca da lei de mediação, como tu enxergas a aplicação do princípio de autonomia da vontade das partes em situações onde há uma significativa assimetria de poder entre os envolvidos? Emanuel, eu acho que a minha primeira experiência nessa situação foi dentro de um conflito trabalhista em uma etapa pré-judicial. Então, ainda enquanto eu era estudante, eu vi um professor fazer isso dentro de uma aula de prática. E aquilo chamou minha atenção, porque a ideia do professor era fazer o atendimento, não é? E levar a demanda para a Justiça do Trabalho. Então, a gente ainda tinha, enfim, a emenda constitucional que determinou toda a competência da Justiça do Trabalho ainda não tinha acontecido. A gente tinha uma situação que era uma situação clara, judicial clara, não é? Mas onde havia uma dificuldade de diálogo, especialmente por parte do empregado. E aí, durante essa entrevista, eu me lembro que esse professor, agora eu não me recordo o nome dele, mas enfim, era um professor que só deu aquele laboratório de prática pra gente. Durante essa coleta, né, da questão da demanda, ele perguntou para o empregado se o empregado já em algum momento tinha levado esses questionamentos para o empregador. E era uma relação comercial, era um vendedor de uma loja, e aí esse empregado disse que não. E aí o professor sugeriu e falou, não, então tudo bem, eu gostaria que você tentasse, e aí no nosso próximo atendimento você volta e a gente vai estruturar, então, a inicial, não é, que é a reclamação trabalhista, para que a gente possa levar a questão, então, para a Justiça do Trabalho. E aí, quando a próxima aula aconteceu, o próximo atendimento, né, do grupo de prática, esse empregado chega até a gente e diz que resolveu o problema sozinho, porque bastou conversar, uma parte foi explicada, outra parte não estava acontecendo, e aí o empregador entendeu que, enfim, do início dos anos 2000, esse empregado tinha uma certa consciência, né, do que seria direito dele ou não, e aí o contrato de trabalho foi reestruturado e essa demanda caiu, a gente não precisou trabalhar com isso. E depois eu vi, na minha prática jurídica, né, como advogada, eu vi isso acontecer em algumas ocasiões. E a minha sugestão, assim, né, sempre amarrada a essa experiência, essa primeira experiência, a minha sugestão era sempre, a minha primeira pergunta era sempre saber até onde o empregado tinha conseguido conversar ou não, e se existia um espaço para esse diálogo acontecer. Mas lembrando que existe uma disparidade muito grande entre o poder do empregador e o poder do empregado, né? Tanto é que a gente tem uma legislação e um princípio da proteção, que é o princípio principal que vai regular a relação trabalhista a partir de um conceito individual, não é? E a gente vai ver a autodeterminação só quando a gente vai falar em direito coletivo do trabalho na presença dos sindicatos dos empregados, né? Então, eu acho que perceber que existe, porque você, enquanto mediador, você tem que ter a consciência de que existe esse deslocamento da balança, não é? Onde uma das partes, então, precisa de mais suporte e de mais proteção. Então, dentro do ambiente de negociação, isso vai acontecer de diversas formas. A gente faz uma escuta ativa. O que é a escuta ativa? É aquela escuta que a gente faz sem tentar
fazer nenhum outro tipo de comunicação atravessando essa escuta. Então, eu estou ouvindo, não é para responder, nem para debater, nem para explicar, nem para nada, é só para escutar. E isso é uma coisa muito difícil da gente fazer enquanto ser comunicativo, porque não é uma coisa talvez seja uma coisa que a gente aprenda num primeiro momento e depois desaprenda durante as nossas relações, porque a gente fala e se expressa. Mas dentro dessa relação, a escuta ativa ela é muito importante, porque essa parte, que em teoria estaria então em uma desvantagem, ou então numa posição, não é, de menor igualdade material, né? Talvez uma igualdade formal, mas menor igualdade material, que seria quando a gente leva para a vida real, será que essas pessoas são iguais, não é, na relação? E aí a gente percebe que isso não acontece, que é exatamente a questão da equidade. A gente permitir que essa pessoa se expresse já nesse primeiro momento e que traga, não é, a sua própria demanda nessa relação. Eu acho que você saber que existe, você enquanto mediador, saber, entender que existe essa disparidade, né, na igualdade material, a sua intenção de trazer a equidade e levar em consideração que não é porque as pessoas estão sugerindo um acordo, o que na maioria das vezes pode acontecer mais próximo de uma conciliação do que de uma mediação, que esse acordo vai por exemplo, que essa pessoa, né, em uma desvantagem perante essa igualdade material, ela vai necessariamente ter que aceitar. Então, quando você me traz a pergunta da autodeterminação, eu penso que talvez você queira saber se seria justo, por exemplo, uma pessoa em uma situação de vantagem propor um acordo e essa pessoa em situação de desvantagem não poder ou não ter outra opção que não aceitar esse acordo. E aí eu te trago a possibilidade de que durante o processo de mediação, uma das coisas que a gente faz é checar qual é a possibilidade que o mediano, né, ele tem de não acordo. Então, numa das etapas finais, antes da gente fazer, não é, o acordo final, assim, da gente permitir, então, essa decisão dessa autodeterminação, uma das ferramentas que a gente pode utilizar para ter certeza de que essa autodeterminação é, de fato, uma autonomia dessa vontade, e a pessoa tem consciência do acordo que ela está fazendo, a gente faz a pergunta, né, de qual seria, por exemplo, então, a alternativa a um não acordo. Então, na situação, imagina que numa mediação comercial, numa dissolução de sociedade, onde dois sócios estão tomando uma decisão, e aí, aos seus olhos de mediador, o que não pode transparecer dentro da sessão, aquele acordo não parece ou não pareceria um acordo ideal, porque, enfim, a gente vem da formação jurídica, né? E nem todo mediador vem da formação jurídica. Então, eu imagino que até agora, a essa altura, vocês já descobriram isso, né? Da conciliação, por exemplo, judicial, a gente precisa dessa formação jurídica, mas dentro da mediação, não exige isso. Então, eu posso ser bailarina e mediadora, eu posso ser artista plástica e mediadora, eu posso ser arquiteta e mediadora. Então, não necessariamente esse mediador, ele tem lá no fundo da consciência dele o que seria uma solução judicial discutida em audiência com o juiz a partir, né, dessa decisão do juiz. Então, essa solução judicial seria mais justa, ou mais correta, ou mais, enfim, vantajosa para aquele mediano. Então, imagina um mediano que está tomando uma decisão de abrir mão de determinada coisa que, aos seus olhos, né, na tentativa de não julgar, você sabe que judicialmente isso não se resolveria assim. No entanto, às vezes, o que é a questão para esse mediano não é um valor financeiro, por exemplo, né, e sim muito mais um valor que seja, sei lá, afetivo, ou uma questão de paz interior, sabe? Então, essa autodeterminação, ela é da parte mesmo. E a gente, enquanto mediador, a gente tem que ter a consciência de facilitar, não é, esse diálogo e permitir, através de todas as etapas da mediação, que essa pessoa, ela consiga expressar a autonomia da própria vontade, né? Mas a gente também tem que saber que, apesar do nosso julgamento ele existir lá no fundo e a gente tentar deixar isso de lado, que não vai ser a gente que vai entender que aquilo está sendo equilibrado ou não dentro dessa relação, e sim a própria autonomia das partes, né? E que parece ser uma coisa contraditória, mas é um exercício que a gente tem que fazer. Não é? A gente, tipo assim, às vezes a gente vem da formação jurídica, a gente entende que aquilo, né, se isso for levado adiante, por exemplo, na esfera judicial, isso seria uma primeira etapa. Então, se isso for levado adiante, grandes chances dessa pessoa conseguir absolutamente tudo que ela fez, né, o pedido numa inicial. Mas não cabe a gente, enquanto mediador, fazer essa medida, sabe, de o que seria, então, correto para aquela pessoa aceitar ou não. Então, eu acho que a equidade também está nesse respeito, né, da autonomia dessa vontade de, inclusive, aceitar o que, aos olhos de uma pessoa de fora, não seria pouco, ou seria muito, entende? Antes a gente também queria saber sobre como funciona a mediação aqui no estado do Tocantins. Então, se você pudesse nos responder sobre a mediação como técnica, como ela é aplicada aqui no estado do Tocantins, pelo Poder Judiciário, e também, principalmente, sobre as atuações do NUPEMEC, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e sobre os SEJUSCs. Tá. Então, funciona assim. A gente vai ter as atuações na mediação dentro do Poder Judiciário, mediação judicial, e as atuações fora do Poder Judiciário, mediação extrajudicial. A mediação fora do Poder Judiciário, no Tocantins, ela é exercida a partir de mediadores que são independentes ou de mediadores vinculados a uma câmara de mediação, a um grupo, não é? Que pode atender as necessidades desses clientes desse grupo, não é? Dessa câmara ou desse mediador individual, de forma individual, a partir do que a demanda ela é trazida. Então, por exemplo,
uma mediadora independente ou uma câmara de mediação, ela pode atender a demanda de um escritório de advocacia, por exemplo, para a resolução de um conflito que ocorre entre as partes, não é que estão envolvidas dentro de um conflito dentro do escritório, para que depois uma parte da demanda seja levada para o judiciário e a outra seja resolvida por mediação. Essa parte da função extrajudicial, ela tem várias caras, várias formas, não é? Dentro do judiciário, a gente tem, então, uma estruturação dessas estruturas. Então, como é que uma estruturação dessas atividades? Enfim, então a gente tem o NUPEMEC, que é um núcleo, não é? E isso vai acontecer em todos os tribunais. É uma política pública dentro, né, dos tribunais de justiça, e eles então vão ser estruturados dentro de núcleos, que seriam, não é, o que vai determinar a ação de cada SEJUSC. Então, o SEJUSC seria uma unidade dentro do NUPEMEC. E aí a gente vai ter vários representantes desse poder judiciário, não é, vinculados, então, a esse NUPEMEC. Eu vou ter, por exemplo, possibilidade de ter um SEJUSC próximo do Ministério Público, um SEJUSC próximo da Defensoria, um SEJUSC dentro de uma vara, de um conjunto de varas cíveis, ou, não é, enfim, varas de família. E aí, esse vínculo específico vai permitir que essa atuação aconteça. Então, a pessoa que vai poder fazer a mediação, ela tem que passar por uma formação específica, não é, dentro do Poder Judiciário. Então, vai precisar procurar um curso de mediação judicial, especificamente, não é, para passar pelas etapas que o CNJ determina enquanto etapas necessárias. Então, eu preciso apresentar um tempo de formação mínima de um curso, que o CNJ dentro, né, das portarias e das resoluções vai determinar enquanto tempo mínimo, e essa pessoa vai fazer essa formação, e depois ela precisa fazer um estágio dentro de um tribunal de justiça. Esse estágio ele é supervisionado, ele vai acontecer em etapas e ele vai surgir a partir, então, de demandas que são reais. Então, a gente vai para o estágio da mediação já na sessão de mediação. Então, o seu primeiro momento do estágio é durante uma audiência. Já ali, né, para você botar em prática, então, aquela sequência de etapas para mediar. Isso vai acontecer em todos os tribunais. A diferença vai ser que em alguns tribunais esse mediador vai receber a hora, em outros tribunais esse mediador ele vai ser um voluntário, em outros tribunais esse mediador ele vai ser um servidor, não é um analista, ou um assistente judiciário que vai ser deslocado para aquele serviço, então ele vai atuar ali dentro da mediação. Por exemplo, dentro da Justiça do Trabalho, a mediação ela acontece e são os analistas que fazem, e ela é totalmente separada da mediação do Tribunal de Justiça Estadual que a gente conhece, né? Então, a mediação na Justiça do Trabalho acontece separadamente. A mediação dentro do Tribunal de Justiça, ela vai acontecer muitas vezes meio que misturada, não é? As sessões de conciliação. Então, em algumas situações, em alguns tribunais, como o tribunal onde eu fiz, não é, a minha formação e o meu estágio, que foi o TJ-DFT, lá a gente tinha possibilidades de conciliação e de mediação dentro dessa mesma audiência. E muitas vezes o que ia determinar era o tempo necessário para fazer qualquer uma das duas, e se a gente tinha colaboração da parte ou até do advogado da parte, que era uma sessão pré-audiência, né? Então, nessa perspectiva, você tinha a oportunidade de atuar tanto como conciliador quanto como mediador. Essa atuação enquanto conciliador, dentro do TJ-DFT, tem uma determinação, que é do próprio núcleo, que diz que não existe possibilidade de sugestão de resolução de conflito. Então, em alguns tribunais, essa é a grande diferença. O mediador não sugere possibilidade, e o conciliador pode, inclusive, como é alguém que já vem do direito, que já tem esse anteparo jurídico, né, de uma formação jurídica, essa sugestão de uma possibilidade de resolução do conflito. Já o mediador não, ele vai, então, facilitar esse diálogo e essa conclusão, de forma a não sugerir nenhum tipo de solução. Não é? Essa solução ela precisa necessariamente partir dessa autodeterminação que é facilitada só pelo mediador, né, para a parte. Mas aí dentro do judiciário vai acontecer. Aqui no Tocantins, a gente tem um sistema que difere dentro das varas de família, e na maioria dos tribunais também é assim, no TJ-DFT também é assim. Então, a mediação dentro da vara de família acontece de uma forma completamente diferente. Tanto é que as audiências de família, eu não sei se vocês ainda não tiveram contato com isso, mas as audiências dentro das varas cíveis, não é, quando são audiências de direito das famílias, a gente tem audiências que não têm essa forma tão rígida, possibilitando a conciliação ao longo de todo o processo, não é? Inclusive durante as audiências de instrução, que era uma coisa que a gente via antes, só dentro da Justiça do Trabalho, né, essa possibilidade de você conciliar a qualquer momento do processo, inclusive pós-sentença, sabe? Então, essa discussão dentro da vara de família, ela vai acontecer, e normalmente as sessões de conciliação, de mediação, vão acontecer na presença do magistrado, ou então só com a conciliadora numa primeira etapa, sabe? Mas tem magistrado que gosta de participar e que já participa tentando resolver, né? Então, participa já com a intenção de ter uma resolução do conflito a partir daquela conciliação, e não ter que levar a causa para a instrução. Só para acrescentar, seria sobre a sua opinião acerca do trabalho aqui no Tocantins, no estado do Tocantins. Eu vejo, dentro do judiciário, eu vejo que ainda é uma coisa que ganha cada vez mais força, e que com o Código de Processo Civil, né, o nosso, eu vou chamar de novo, vocês não entendem ele como novo, mas para mim, não é, eu estudei em outro Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil novo, ele traz, então, essa determinação específica, né, a audiência de mediação, de conciliação tem que acontecer.
tem que acontecer antes da instrução. Então, isso é meio que imposto em alguns tribunais que não tinha esse histórico, né? Que não tinha esse costume do não litígio, né? Ou de uma etapa apesar da litigância já ter sido proposta, ela não ter sido analisada e essa tentativa amistosa não é ser o foco, né, daquele encontro entre aquelas partes. Enquanto mediação extrajudicial, eu acho que o Estado ainda tem muito que crescer, e aí a gente ainda tem um mercado muito pequeno, existe também pouca formação, não é, por não ser uma disciplina que era obrigatória até pouco tempo atrás, e que era uma coisa em que todos os advogados, por exemplo, iam passar por essa formação, passar por essa experiência dentro da universidade, não é, fazer essas discussões, não é? Eu acho que enquanto professora dessa disciplina, eu ainda vejo na pergunta dos meus alunos, né, do tipo, por que eu vou levar essa mediação adiante se eu posso, enquanto advogado, ganhar mais? Ou, enquanto advogado, fazer um precedente histórico. Então, eu acho que existe essa necessidade de que vocês, enquanto estudantes, passem por essa formação, e essa formação, ela necessariamente inclua essa avaliação, não é? De quando é que essa mediação ela é importante para o conflito, ou quando ela é um empecilho a esse conflito, né? Então, particularmente, eu acho que para os advogados que já estão no mercado de trabalho há mais de 20 anos, ou há mais de 15 anos, 10 anos, e que não tiveram esse tipo de formação, é um pouco mais difícil para esse advogado entender que a mediação não é a tentativa de conciliação que esse advogado faz naquela conversa inicial, naquele momento em que ele pega a demanda e fala, tá, eu vou tentar falar com o advogado da parte e aí a gente vai entrar num acordo. Isso não é mediação, apesar da palavra mediar não necessariamente ser usada de forma técnica, né, que é o que a gente faz dentro da mediação, o que esse advogado faz é uma tentativa de conciliação, uma tentativa de negociação, não deixa de ser uma negociação, não é? Mas ela não vai seguir etapas necessariamente previstas dentro desses livros de mediação, né, dentro dessas teorias de mediação, para você alcançar, então, o resultado específico. Então, eu acho que a gente ainda tem muito chão, né? Acho que hoje em dia a gente consegue ver mais isso acontecendo, né? A própria OAB traz um pouco mais de espaço para esses mediadores que são extrajudiciais, mas aí dentro do judiciário ela ainda é uma ferramenta para diminuir o quantitativo, né, de demandas de audiência de instrução e de demandas que vão, de fato, prosseguir. Então, eu acho que o papel, que não foi a sua pergunta, mas eu acho que essa sua pergunta, Vitória, está muito atrelada ao papel do advogado dentro da mediação, sabe? Acho que o papel do advogado está em identificar também a necessidade que ele tem de permitir a mediação ou de impedir a mediação para que essa causa dele seja, de fato, apreciada pelo judiciário por uma boa razão. Então, imaginando que isso seja uma temática extremamente importante, vejam que quando eu, enquanto advogada, preciso de um precedente judicial, eu preciso levar a minha causa para ela ser questionada em várias instâncias, né? Dentro do tribunal, por exemplo, numa vara, depois dentro do tribunal, depois, por exemplo, no STJ e depois no STF, muitas vezes a minha intenção enquanto advogada é colocar a minha tese adiante e fazer surgir um precedente importante. Então, nesse caso, a mediação ela não é interessante. Não é? Mas sabendo que esse processo ele vai ser mais caro, ele vai demorar muito mais, então ele tem a sua importância e ele vai ser levado adiante mesmo caro, mesmo moroso, porque é importante que ele, por exemplo, gere um precedente. Em determinados casos, não é importante que esse processo gere um precedente, mais importante é que ele seja resolvido de forma muito rápida. Então, é mais interessante que a mediação aconteça e que as partes possam conversar e possam resolver, especialmente em situações onde, por exemplo, a relação entre essas partes, ela vai continuar, não é? Então, é muito mais interessante que essa mediação aconteça por essa facilitação de diálogo, por essa facilitação de resolução mesmo do conflito, não é? Do que esse processo se estenda por 5 anos, 7 anos, e as relações entre as partes que estão nesse processo comecem a se desgastar a ponto de você aniquilar a comunicação por completo, né? Você, por exemplo, não conseguir mais que aquelas partes conversem numa situação em que elas ainda são sócias da mesma empresa, ou herdaram o mesmo bem, ou, enfim, dividiram uma relação, e aí, por causa disso, elas ainda têm propriedade para dividir, entende? Entendido, muito obrigada pela sua participação, contribuir com o seu conhecimento para nós, alunos. Agradecemos muito. Eu queria conseguir, né, me aprofundar mais no assunto, mas por causa do tempo já tá quase batendo 40 minutos. Mas foi uma entrevista muito interessante, professora. Eu aprendi bastante coisas novas que eu não tinha visto por outro ponto de vista. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, professor. Ai, sinto muito pelas questões técnicas. Acontece. Não tem problema, imagina. Então é isso, gente. Muito obrigada por todos. Obrigado. Obrigado.